Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem por liderança o pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a sexta lição deste trimestre, que é a carreira que nos está proposta. E nesta lição vamos estar estudando o seguinte tema: as nossas armas espirituais. A lição ela vai dar a ênfase em três armas que são essenciais e indispensáveis para a jornada cristã. E nesta lição, que tem três objetivos, porque ela está dividida em três capítulos, nós vamos estar vendo aqui que o primeiro objetivo será enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Então, qual o sentido que as armas recebem? E esse objetivo está conectado ao primeiro capítulo, que está dividido em três partes, que são justamente os objetivos específicos: as armas, 2, as estratégias do inimigo e terceiro, o chefe de toda a força do mal. O segundo objetivo é esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente. E nesse capítulo 2 da lição, nós vamos estar estudando a palavra de Deus, a oração, o jejum. No terceiro capítulo, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Então, Jesus usou a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, o capítulo está dividido em três partes: a palavra de Deus, vivendo em oração, vivendo em jejum. Vamos iniciar esta jornada e procurar entender o que a nossa lição se propõe com este tema tão rico. O texto áureo nos diz: porque as armas da nossa milícia. A palavra milícia significa batalha, guerra. Você deve estar acostumado com o termo milicianos, né? As milícias no Rio de Janeiro, São Paulo, que tem estabelecido o comando de, de, de várias regiões, bairros, mas essa palavra ela tem um sentido muito especial, porque ela aparece nas Escrituras e, dependendo da tradução, você pode ver que ela vai alterando, mas o sentido é o mesmo. Que em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícia. A palavra milícia, que é estratégia, que é uma expressão, uma campanha, um serviço militar à guerra. Essa palavra estratégia, que é com S mudo em grego, estratégia, é que dá origem à palavra estratégia em português. O que é uma estratégia? É o nível de abordagem que se faz dentro de uma atividade, principalmente militar. Que tipo de estratégia o exército está utilizando para combater o inimigo? Que tipo de estratégia esta empresa está utilizando para alcançar os seus objetivos e atrair seus clientes? Então, a estratégia diz respeito a esse modo de comportar-se para atingir os seus fins e objetivos. Então, Paulo disse: porque as armas da nossa milícia, ou seja, você tem a arma e você precisa saber utilizar como dentro do campo de batalha. Então, ele usou a palavra milícias. E essa palavra milícia é justamente isso aqui: a expedição, a campanha, o serviço militar. As armas da nossa milícia, da nossa guerra ou da estratégia de ação não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essa proposta que o apóstolo Paulo está utilizando esta palavra. E ele diz que elas não são carnais.
ou seja, não são de origem humana, não estão ligados à natureza humana, mas são armas que são poderosas em Deus, ou seja, a força dessa arma, o dunatos, que é a palavra dunamis, dunatos em grego, que é o poder, a capacidade dela está no próprio Deus para destruição das fortalezas. Por quê? Com Deus não há nada que não seja derrubado. Com Deus não há nada que dê errado. Tudo dá certo. Então, se as armas são poderosas em Deus, então elas estão garantidas, né? Então, só precisamos saber como utilizá-las. Então, por isso que Paulo diz as armas da nossa milícia. A verdade prática nos diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, aqui, essas três maneiras de estabelecer, categorizar essas armas são importantes, que cada uma delas, partindo da palavra. Na palavra você aprende a orar, na palavra você aprende a jejuar de forma correta. Então, a maior de todas as armas, inquestionavelmente, é a palavra. É a palavra. E o nosso chamado é meditar dia e noite na palavra. A outra, que seria a oração, se ela não for orientada pela palavra, ela pode ser uma oração inválida, oração de tolo, uma oração indevida, e aí mostra a dependência das armas à própria palavra. Então, fica claro que o ponto de partida é a palavra, é a arma mais poderosa que possa estar à nossa disposição, pois as demais dependem desta aqui. Então, a Bíblia nos orienta a orarmos em todo o tempo, sem cessar. Então, a oração ela é necessária como um ato contínuo, e essa orientação vem da palavra. Eu só devo orar continuamente porque a palavra me diz que é para orar continuamente. E o jejum, que também não deve ser como a palavra, nem como a oração, que é sem cessar. Não existe jejum sem cessar. Todo jejum, ele é específico, ele é momentâneo, ele é temporal e ele está condicionado a alguma circunstância, alguma necessidade. Então, se fôssemos estabelecer escala de valores, a palavra em primeiro lugar, no ponto mais elevado das armas, a oração em segundo lugar, com dependência da palavra, e o jejum, que depende tanto da oração, quando estiver jejuando, quanto da palavra. Depende dos três, dos dois, tá certo? O jejum. O nosso texto bíblico em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 1 a 4, que fala da tentação de Jesus, principalmente o momento em que ele responde com a palavra, depois de ter jejuado, né? Diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando ele diz que foi levado pelo Espírito, já nos informa que foi uma jornada espiritual, debaixo de uma capacidade espiritual, que foi o próprio Espírito que levou Jesus. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. O fato de não dizer que ele não bebeu, subentende que Jesus estava ingerindo líquido. E por quê? Vamos explicar isso mais adiante, quando estivermos trabalhando a questão do jejum. Se Jesus estava no deserto, na região sul, próximo do Mar Morto, é uma região muito quente, uma região árida, e ninguém sobrevive lá sem água.
Então, o máximo que um ser humano pode manter-se vivo em um bom estado ainda de saúde, que possa fazer resistência de 3, no máximo 4 dias, segundo informações modernas. E se você estiver num deserto, numa região quente, na hora que acabar a água do odre, como foi com Agar, o desespero vai tomar. A pessoa começa a perder as forças, começa a desenvolver uma tontura, acelera o batimento cardíaco, a pele começa a ressecar, porque ele vai começar num processo de desidratação. Então é muito perigoso. Se Jesus estava no deserto por 40 dias, era necessário que ele estivesse ingerindo líquido. Mas por isso que a Bíblia faz um registro com a ausência do líquido, diz que ele não comeu. Então pressupõe-se, subentende, porque seria impossível sobreviver 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Essa é a grande questão em pauta. Já que Jesus humanizou-se, se fez 100% homem, não podemos exigir aqui a divindade dele para fazer resistência, porque aí ele não estaria fazendo uma batalha de homem, mas uma batalha de Deus, o que invalidaria o serviço de Jesus de redenção que humanizou-se, e a doutrina que ele se tornou 100% homem cairia por terra. E o diabo chegou e disse: se tu és o filho de Deus, quer dizer, está colocando em dúvida que aquele homem de carne é o filho de Deus. Dize a estas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois Jesus foi para a sinagoga, onde havia sido em Nazaré, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, o costume da sinagoga, levantou-se para ler. Foi do livro do profeta Isaías. Jesus leu o texto e, quando terminou de ler o que estava escrito, ele disse que hoje está se cumprindo esta palavra. Aquilo atraiu a atenção de todos. Esse será o nosso tema em discussão nesta lição. Jesus usar as escrituras contra Satanás e Jesus tomar as escrituras para si. Só que o que Jesus faz ao tomar as escrituras aqui é mostrar que a escritura está se cumprindo nele como Messias. Nesse sentido aqui, nenhum de nós toma as escrituras. Nós aprendemos os princípios das escrituras, seguimos as escrituras, mas não podemos jamais dizer, hoje está se cumprindo essa escritura. Ninguém pode dizer, a não ser o próprio Cristo. A nossa introdução, ela nos diz, nessa lição enfatizo que usaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada, que são eles: palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. É um conflito que se desenvolve pelo fato de estarmos em Cristo Jesus. Jesus disse: quem odiar vocês, odeia a mim. Então, o diabo odeia Jesus, ele odeia a igreja. A igreja é o seu corpo, ele é a cabeça dela. Logo, há uma forte resistência à igreja do Senhor aqui na terra, o povo que ele comprou para si. As armas do crente. Eu coloquei aqui um soldado para que você veja, com espada, com armadura, com capacete, com escudo, com a couraça aqui no tórax, os pulsos dele estão cobertos para cima, o antebraço, a espada na mão,
Você vê aqui a couraça cobrindo a sua coxa, você vê aqui as caneiras cobrindo as suas pernas, está vendo? Esse soldado está completo e ele tem um escudo grande ali. As armas que a Bíblia descreve, a Bíblia é um livro rico com informações sobre o universo da guerra, né? O universo das artes, e ela nos apresenta sempre com muitos detalhes, e é tão interessante que a Escritura em relação a isso, que ela nos apresenta diversos tipos de armas e em diversos contextos. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Instrumentos de ataque, você vai ter a espada, você vai ter a vara, a funda, o arco e flecha, a lança, o dardo. Tudo são instrumentos de ataque, não são instrumentos que fazem parte do armamento bélico de um país, de um exército. Dependendo do grupo, no período do início da monarquia israelense, o israelense é o termo moderno para quem mora em Israel, israelense. O Antigo Testamento chama de israelita. No Israel antigo, bíblico, quando começou a monarquia inaugurada por Saul, a Bíblia mostra que a Era do Ferro já tinha começado e o exército de Saul não tinha armas de ferro, ou seja, só tinha de bronze e de madeira, o que fazia com que todos temessem diante dos filisteus que dominavam a arte do ferro e estavam muito mais bem habilitados o seu exército do que o exército de Saul. O capítulo 13 do primeiro livro de Samuel nos mostra o desespero dos homens e do próprio Saul dessa incapacidade. Veja, versículo 13 de 1 Samuel 19. Ora, em toda a terra de Israel, um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam a espada nem lança. Versículo 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Jonatas, seu filho. Ou seja, nem espada nem lança, não havia, muito menos de ferro, que significa que aqueles soldados estavam armados com lança de madeira, ou talvez de bronze, que de ferro não tinha nada. Eles estavam totalmente incapacitados diante do exército belicoso, o estado bélico dos filisteus. Então, essas armas são citadas nas escrituras todo, como tem aqui as referências para cada uma delas. Então, a Bíblia fala da espada o tempo todo, 1 Samuel 45, a vara, a funda, o arco, a flecha, a lança, o dardo, e os instrumentos de defesa, como escudo, capacete, couraça, broquel, que é um escudo menor, que colocava bem aqui, em cima desse braço pequeno. Era um escudo pequeno, pequeno prato, que se usou por muitos já de broquel. Então, fala de escudos e broquéis o tempo todo, é um pequeno escudo. E as caneleiras, que era para proteger as canelas. Você vê aqui, esse soldado ele tem, né? Esse guerreiro ele tem aqui, tá certo? Embora esse seja um soldado, um guerreiro mais medieval, né? Que esse tipo de couraça aí dos guerreiros medievais europeus. Mas o princípio é o mesmo. O período do Novo Testamento, você vai ter o exército romano, sua estrutura, sua arma, sua armadura, mas antes disso também há os exércitos gregos, os exércitos babilônicos. É possível ver como cada exército tinha a sua armadura, né? Mas desde cedo os homens descobriram que era necessário proteger a cabeça com um capacete, um elmo. Depois percebeu a necessidade de não lutar apenas com espadas, mas ter uma ferramenta de proteção no outro braço.
esquerdo, que seria o escudo. Depois surgiu a necessidade de criar a couraça para cobrir. Inclusive, há uma couraça que se distingue na história da arte da guerra, que era a couraça de Alexandre o Grande, que achava-se que Alexandre fosse imortal. Não era uma couraça que ele tinha nem de bronze, nem de escamas. A couraça de Alexandre o Grande foi feita de linho, de tecido. Só que, segundo estudos arqueológicos, eles colaram um tecido em cima do outro até criar uma camada de 1,5 cm. Então, quem tentasse perfurar o corpo de Alexandre não conseguia. E como as flechas naquele tempo, se alguém disparasse a sua entrada, ela o seu impacto era reduzido quando batia numa coisa como linho grosso. Eles fizeram os testes de produzir essa couraça branca, e isso gerou uma lenda em cima de Alexandre, que ele era um deus imortal. Mas uma pequena matou na Babilônia. As estratégias do inimigo. Quando você está olhando ainda, falando dessas armas, eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a confiança no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É interessante que, antigamente, dificilmente alguém ia para a guerra sem levar o Deus da guerra consigo. Era a estátua do seu Deus, né? Ares era a guerra dos gregos, e havia muitos deuses da guerra em cada religião. Mas eram estátuas, eram ídolos, não serviam de nada. Mas o povo de Israel não confiava no estátua, confiava no Senhor. Nós podemos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando se instaura aquele conflito que é proclamado um duelo, e que Davi chega no campo de batalha e ele vai ir para cima do gigante. Capítulo 17, versículo 47, está escrito: saberá toda a multidão, disse Davi, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Então, do Senhor é a guerra. A nossa batalha, ela não é lutada, batalhada com armas, mas as armas da fé. E Davi diz que todos saberão que do Senhor é a guerra, e que não é com a lança, não é com a espada que vai triunfar. E nós precisamos estar alertas para não colocarmos a nossa confiança em objetos, instrumentos de batalha ou de defesa, sabendo que é do Senhor que vem a vitória. E a Bíblia nos mostra que havia um livro da guerra, o livro das guerras do Senhor. Esse livro se perdeu com o tempo, mas o registro da sua existência está no livro de Números, capítulo 21, versículo 14. Acompanhe comigo. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Então, existia um livro exclusivo para as guerras do Senhor, porque o nome do Senhor nas Escrituras também é Iavé Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. É ele que comanda os exércitos, é o Deus da guerra, é o Deus da vitória. Como disse Davi, do Senhor é a guerra, todos saberão. Então, essa expressão do Senhor quer dizer é a vitória na guerra, é dele. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Essa expressão inimigo das nossas almas não tem nas Escrituras em lugar nenhum. É uma expressão que ganha força na tradição da igreja, do povo de Deus. Porque em nenhum lugar diz que o inimigo é o inimigo das nossas almas. Embora ele se oponha ao cristão como um todo. É só uma força de expressão, para que ninguém pense que isso tem na Bíblia.
O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Ele pode arrebatar a boa palavra do coração. Jesus contou a parábola do semeador, e quando se está evangelizando, pessoas que escutam a palavra pela metade, ele arrebata do seu coração. Aqui não está falando de arrancar a palavra que está plantada, enraizada no coração de alguém que nasceu de novo. Não é isso. Está falando de pessoas que estão ouvindo o evangelho. O semeador saiu a semear e as sementes que caíram no meio do caminho. Então são esses que escuta, não entende direito e o diabo arrebata do seu coração, porque ele já não compreendeu, já foi dominado pela dúvida, já regou o seu coração com a dúvida, então ficou fácil de ser arrancado. Ele busca posições com mentiras em o coração de Ananias para mentir dentro da igreja, para tirar vantagem. Ele busca usar pessoas para atrair, como ele usou Judas para atrair Jesus, e os líderes religiosos. Ele busca escravizar pessoas, conforme Paulo ensina em 2 Timóteo 2:26, que algumas milhares se tornaram cativos por engano, né? E enfraquecer a fé do crente, e diz também que o diabo enganou Eva, né, a serpente. Enfraquecer a fé do crente, Jesus disse que rogou para que a fé não desfalecesse, porque Satanás pediu antes, com os apóstolos, mas Jesus não permitiu. Ele procura enganar com doutrinas demoníacas. Então, ele usa todos os meios. Então, a Bíblia diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Algumas pessoas dizem que quem está ao redor é o leão da tribo de Judá, mas o inimigo está em derredor. Quero dizer que a palavra derredor é a mesma coisa, não existe diferença. Pode ir no dicionário e ver a palavra derredor e depois a palavra redor. É só uma forma de dizer que o leão, antes de atacar, ele fica na espreita, rodeando por um lado e pelo outro. Que ele vai estar sempre por perto, como aquele leão escondido na moita, rodeando a presa, vai para um lado silenciosamente, esperando o momento que ela dê oportunidade para que ele dê o bote. Então, aqui é uma símile, não é uma metáfora, é um símile, porque diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda em derredor, bramando de igual modo, parecido com o leão, buscando a quem possa tragar. Tá certo? Então, tanto ao nosso redor está o Senhor, para nos proteger e nos guardar, como ao nosso derredor está o adversário também. Mas não significa que toda hora ele está ao nosso derredor, porque ele não é onipresente, tá certo? Tem esse detalhe. O que devemos atentar é que as estratégias do inimigo não devem ser ignoradas. Segundo a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo de número 11, diz assim: para que Satanás alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, não ignoramos os desígnios, os seus propósitos. Então, o cristão ele precisa estar alerta, porque o inimigo tem suas estratégias e nós não devemos ignorar isso. O chefe de toda a força do mal, o chefe dos poderes, conforme o apóstolo Paulo nos avisa em Efésios capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalha contra nós. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele fala de todas as potestades a nossa batalha, todas as forças,
ele não descreve hierarquia, nem descreve chefe, mas no capítulo 2, versículo 2, ele diz que ele é o chefe, então está claro. E Romanos 13 e 12, Paulo nos revestisse das armaduras da luz, por conta que ele é o príncipe das trevas, então devemos estar revestidos das armaduras da luz. Jesus, ele veio justamente para desfazer as obras do diabo. Tendo ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo é um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Nem ignorar, nem ficar amedrontado, atemorizado, porque Jesus, ele veio para vencer o diabo e já venceu por nós. Conforme Lucas capítulo 11, versículo 3, Jesus mostra o que é um cenário de batalha, porque os homens iam para a guerra, pelejavam e depois que vencesse o inimigo, ele recolhia os despojos, os bens do inimigo eram resgatados todos. Quer dizer, recolhia a arma dele como um troféu, o capacete, a espada, e se ele tivesse algum bem, tudo que tinha antigamente, os despojos eram as sandálias, as armaduras, tudo era recolhido. E Jesus utiliza essa figura de linguagem e ainda vai dizer assim, veja, em Lucas 17, 11 a 23, e sabendo ele o que se lhe passava, pelo Espírito disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsiste? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul, disse Jesus. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso os filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. O valente bem armado, aqui, é Satanás no seu reino, no seu poder. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Veja, os seus bens e dividiu os despojos. Aí ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha no 20. Ou seja, quem está do lado de Jesus vai juntar os despojos, porque ele já venceu o inimigo. Vai perceber quais são as armas do inimigo que já foram removidas, já virou despojo para aqueles que estão com Jesus. Quem está comigo, ajunta, que são os despojos, mas quem não está, ao invés de juntar, vai espalhar. Ou seja, nós precisamos estar alerta porque Jesus já venceu o inimigo. Ele é o mais valente. E nós precisamos tomar posse dos despojos. Por isso que ele diz, eis que vos dou poder. Em Lucas capítulo 11, 11 ou é 10? Vamos lá. Lucas capítulo 11, se não for o 11, é 10. Capítulo 11. Capítulo 11, deixa eu ver aqui, o Filho do Homem, o corpo, bons. É o capítulo 10. Vamos voltar para o capítulo 10, que ele diz, capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre o poder do
inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ele entregou poder, autoridade para pisar todos os poderes do maligno. Então, precisamos estar alerta de que lado nós estamos, com quem estamos, aquele que venceu, aquele que vence. As 3 armas espirituais do a palavra de Deus. É interessante porque nós precisamos nos apossar da santa palavra de Deus, né? O Senhor Jesus disse que não vivemos mais de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar alerta. Mateus 4,4, de toda a palavra de Deus. Ou seja, não existe um texto nas Escrituras que não esteja à nossa disposição, a nosso favor, ao nosso bem. Então, de toda a palavra nós precisamos. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional. Como recém-nascidos, precisamos desse leite para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Uma vez solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. É por isso que somos convocados a se apropriar da espada do Espírito, Efésios 6:17. Conforme diz Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, as nossas armas são espirituais, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para aniquilar todos os sofismas e fortalezas do adversário. A oração, que é a segunda arma espiritual. Em todo tempo nós temos que orar. Efésios 6:18, o apóstolo Paulo deixa claro que a oração é um ato contínuo. Antigamente os judeus oravam 3 vezes ao dia. Conforme o Salmo 55:17, fica descrito, até hoje os judeus têm essa tradição de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, pelo meio-dia e o final da tarde. Eles oravam 3 vezes ao dia. Nós, os muçulmanos, oram 5 vezes ao dia. Nós, os cristãos, não temos essa história de ser 3 vezes, 5 vezes. A oração é em todo tempo, é sem cessar. Conforme a Escritura Sagrada, o cristianismo não tem horas nem quantidades de oração. Não. O princípio é o princípio da continuidade. Efésios 6:18, que diz, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aqui adiciona outra arma, vigilância, oração e vigilância, que Jesus ensinou muito. Agora, a nossa lição não fala sobre a vigilância, mas é um tema importantíssimo das armas espirituais do crente, orar e vigiar, né? Em todo o tempo, tanto a oração quanto a vigilância. Um exército que se preza, ele tem soldados como sentinelas, tem soldados habilitados para a guerra, armados, que estão caminhando dentro da fortaleza, do quartel, e aqueles que estão também na sentinela, na torre, vigiando. Enquanto uns descansam, os outros vigiam. A necessidade de vigilância como a arma espiritual do cristão. E 1 Tessalonicenses 5:17, que Paulo diz só orar sem cessar. Ou seja, é um ato ininterrupto, contínuo.
A oração é necessária sempre, é uma arma indispensável na vida do cristão. E a terceira arma, o jejum. A questão do jejum é um ponto importante, porque somos alertados continuamente hoje, por questão da medicina, sobre as vantagens e os perigos do jejum. É bem verdade que é reconhecido hoje, por exemplo, no site Centro de Medicina, ele explica que existe o jejum intermitente. E o jejum intermitente seria um jejum que está muito ligado ao estilo de vida. As pessoas já adotam como um padrão de vida já. Você jejuma um pouco hoje, come, jejuma, come, e existe uma interferência entre o sim e o não, né? Já que muitas pessoas adotaram esse modelo e o indivíduo faz períodos prolongados que podem variar conforme a resistência e o hábito do praticante. Isso depende da sua resistência, o nível de resistência física e a prática que tem. Então, ele vai prolongando. E muitas vezes esses jejuns eles têm um propósito, são fins estéticos, a perca de peso. E muitos descobriram por trás desse jejum há um benefício físico muito forte também, né? Então, esses tipos de jejum são alguns tipos de modalidades. Tomar apenas águas e evitar bebidas não calóricas. E, aliás, tomar apenas águas e bebidas não calóricas, né? Esse é nesse jejum intermitente. Tomar-se chá, inclusive café, agora tudo sem açúcar, sem adoçante, né? Esse é o período de jejum intermitente. Já existe o jejum com um fim medicinal, o jejum para o exame de sangue, para que não haja interferência no sangue, e que o sangue fique livre de substâncias que podem mostrar algum tipo de alteração. Então, o jejum com fim medicinal. Nesse momento é uma coisa rara. O jejum à base de pão e água. É uma alternativa de jejum muito comum nos mosteiros. Eles se cultivam esses hábitos, são hábitos culturais e estão relacionados a símbolos sagrados, né? Esse jejum de pão e água, essa abstinência. E é mais esse que estamos falando aqui, à base de pão e água, essa abstinência aí com fim sagrado. Já que tem um fim espiritual, que é o que vamos estar abordando. O jejum à base de líquido, geralmente esse tipo de dieta é indicado para quem almeja fazer uma dieta de emagrecimento ou promover a desintoxicação do organismo e com a obtenção de outros alimentos, o consumo de água, sucos, funcionais de emagrecimentos auxilia no controle. Esse é um tipo de jejum parcial, o jejum à base de líquido, somente o líquido. O jejum normal, que aí você tem com ou para fins de que finalidades, pode ser feito finalidades espirituais, ou detoxificação do organismo, né? Esses jejuns, se fala de um jejum de doces e sobremesa, é para fins de emagrecimento. O jejum ele oferece vantagens sobre o corpo, mas a nossa proposta aqui não é a busca da compreensão de um jejum medicinal, é o jejum espiritual. Agora precisamos tratar disso com cautela, com responsabilidade, porque nem todos estão aptos para o jejum. Às vezes a capacidade física não permite. Por isso que tem que ser instruído com prudência cerca dessa doutrina. A pessoa tem problemas e ele não pode ficar sem se alimentar ou sem ingerir líquido. Se ele inventar de fazer o jejum, ele pode desencadear, quem vai se responsabilizar por isso, né? Então, o jejum no Antigo Testamento, nós podemos ver
que é a palavra de Deus e a oração. A prática do jejum é uma terceira arma espiritual. E durante a nossa jornada, precisamos de vez em quando jejuar, né? Mas não existe jejum contínuo. Quer dizer, eu jejuar toda semana, todos os dias, não dá certo, né? Tem que ter, a menos que a pessoa se tenha a capacidade e a habilidade de fazer isso continuamente. No Antigo Testamento, o jejum está presente, é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. O jejum de Moisés, Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, esse é um jejum que podemos entender como um ato sobrenatural. Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer e beber no deserto. Do ponto de vista natural, é impossível que um ser humano sobreviva numa região quente, árida, como o Sinai, entre a península, na península do Sinai, onde ele estava, entre o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba, hoje chamada de Jebel Musa, o Monte de Moisés, e passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, impossível. Por quê? Porque na maneira de se abster do alimento e se abster também de água, o próprio tecido do corpo dele começa a sofrer alteração. Os órgãos internos começam a entrar em um estado de decadência. Ele começa a ser fragilizado e o sistema de órgãos dele serão todos atingidos. A pele começa a ressecar. O fígado vai ser o primeiro a ser atingido, depois os rins. Eu não posso nem afirmar que é o primeiro, mas provavelmente o primeiro. E tudo começa a ser atingido. Na história da humanidade, nós podemos encontrar um fato inusitado de um homem que era jovem, numa região fria, ele chegou a passar, sabe, que ele tinha 18 anos de idade e ele passou 8 dias sem comer e sem beber. É o período mais prolongado dos registros históricos. Isso aconteceu em 1979. De acordo com a Folha de Pernambuco, saiu esse registro que um austríaco ele passou 18 dias, na realidade foi 8 dias, foram 18 dias, esquecido em uma cela no verão. Se trata de Andreas Mihavexe, na época com 18 anos, foi preso no dia 1º de abril de 79 e só o encontraram no dia 18 de abril de 79, com os sinais vitais comprometidos, mas ele se recuperou e sobreviveu, mas já comprometido, 18 dias. Agora imagina numa região seca, quente, difícil, sem água e sem comida. Só é possível entender que Moisés estava na presença de Deus, recebendo os mandamentos de Deus, ele estava de uma ação sobrenatural, que do ponto de vista natural, Moisés não passaria uma semana de pé naquela região, na perspectiva humana. É por isso que eu estou dizendo que eu acredito no milagre, e Moisés viveu um milagre com esse jejum. Então, esse é um jejum sobrenatural, que é o mesmo que acontece com Jesus se de fato ele não estava ingerindo líquido no deserto. Então, seria nessa jejum sobrenatural, o mesmo acontece com o profeta Elias. No Novo Testamento, Jesus ele vai jejuar, a igreja tem a prática do jejum, o jejum como arma poderosa. Aqui é citado no Antigo Testamento, segundo o livro de Samuel 12, o jejum
o jejum do arrependimento, que é o de Davi, porque ele está jejuando pela vida do menino que ele Seba. Então, há diversos tipos de jejum no Antigo Testamento, e um deles são citados no Novo Testamento: o jejum do Yom Kippur, o jejum semanal. Lembra que o fariseu publicano sobe ao templo para orar, e o fariseu vai dizer, contou Jesus em Lucas capítulo 18, né? E o fariseu dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como este homem, nem os demais. Jejuo 2 vezes por semana. Então, havia o jejum tradicional de 2 vezes por semana, se vestia de pano de saco, deixava o cabelo tudo sem pentear o cabelo, não tomava banho. Esse tipo de jejum, a pessoa se humilhava ao máximo, se entregava o máximo. E Jesus chegou e disse: olha, quando vocês jejuarem, não façam assim, como os demais homens, que ninguém sabe, toma banho, penteia o cabelo, bota perfume, faz tudo, vive normal. Agora, esteja em consagração, porque a consagração não é mais ritualizada. Você está em um momento de contrição com Deus. Você precisa viver isso na sua intimidade, no seu particular. Então, fica claro que Jesus fala do jejum, da oração e da esmola no capítulo 6. Ele fala da importância de cada uma delas no âmbito privado, onde se é avaliado na relação entre a pessoa e Deus. Então, nós podemos ver que ele vai mandar os apóstolos, e aqui também está sendo citado o texto de 2 Coríntios 6:5 e 11:27 do apóstolo. Esse que a gente está citando na carta aos Coríntios, na segunda carta, nenhum deles é um jejum intencional para obter um benefício. Ou seja, Paulo está botando esse jejum aqui num contexto de sofrimento, que ele esteve em prisões, perseguições, apuros, e em jejum privado do alimento. Jejum aqui no sentido de privação de alimento forçada, não é o jejum intencional. Paulo não tinha intenção de sofrer de ninguém, Paulo não estava na intenção de entrar na prisão. Então, de igual modo, o jejum aqui é privação de alimento. Filipenses 4:12, Paulo diz que aprendeu a passar fome e a ter abundância. E essa foi uma das circunstâncias que ele viveu esse tipo de jejum. Mas a jejum espiritual necessária na vida do cristão para que ele possa obter do Senhor uma confirmação de graça e misericórdia. É um ato de humilhar-se, é um ato de renunciar a toda e qualquer possibilidade e ficar totalmente na dependência de Deus. Somente Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos socorrer. E você coloca o jejum como quem coloca um sacrifício sobre o altar. E que Deus receba como incenso suave e nos responda com o fogo sobre o altar, com graça e misericórdia, nos salvando. Jesus Cristo, o nosso maior modelo, né? É o nosso maior modelo. E é modelo do uso da palavra, e é modelo da vida de oração, e ele é modelo de jejum. Vencendo a palavra. O destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas. Primeiro, Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele passou a fazer e tomou o cumprimento do texto lido. Como eu disse, essa posse, ela é exclusiva do Messias. Nesse modelo aqui, ninguém pode pegar a palavra de Deus se cumpre, está se cumprindo em mim. Não. Isso aqui era uma profecia que estava
determinada sobre a vida do Messias e Jesus a cumpriu. Nosso Senhor nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem ser presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Nós devemos buscar a palavra, mas não podemos fazer como Jesus fez, que cumpria e encarnava a realidade profética messiânica. É bem distinto isso aqui. Por isso, aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, para lutar contra as hostes do inimigo. Em Mateus 22, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele responde isso para combater os saduceus que tinham as Escrituras, mas erravam por não conhecer. Então, o cristão precisa conhecer as Escrituras para não errar os seus golpes, as suas batalhas, as suas conquistas. Precisa no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. E os crentes, eles vencem com o testemunho e com a palavra de Deus. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículos 12, aliás, versículos 9 e 10. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 12. Aliás, 10 e 11, né? Apocalipse 12, 10 e 11, que diz: Então ouvi chamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do seu e por causa da palavra. Não aqui dizendo que é a primeira, segunda ou terceira arma, a ordem, mas está dizendo na e do testemunho que deram. Terceiro, o testemunho. É preciso insistir. É a responsabilidade humana. Não amar a própria vida, mesmo diante de tamanho sangue, pela palavra e pelo testemunho. São três elementos importantes que eles utilizaram. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas 5,16, 6. E orava pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração. Por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração. De acordo com João, Jesus orou por si mesmo, que é preciso orar por você mesmo. Orou por nós que iríamos aceitar no futuro o Evangelho, a Ele, o seu reino. Veja, João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho. Versículo 9 do capítulo 17. É por ele que eu rogo, não rogo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus, ou seja, os apóstolos, está orando por eles. Versículo 20. Ele diz: Não rogo somente por estes, os apóstolos, mas também por aqueles que aquele por intermédio da sua palavra, ou seja, todos que são acrescentados ao seu corpo. Jesus já orou por ele, Jesus orou por você, Jesus orou por sua casa, por sua família. Glorifique a Deus por isso. Glorifiquemos a Deus por isso.
Então, Jesus nos ensina o valor da oração. Em João capítulo 14, versículo diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, ele está mostrando que devemos orar ele sempre no nome dele. Capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ainda no capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aliás, 15, 16, e aqui o versículo continua, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. A oração está presente. Capítulo 16, versículos 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la conceda em meu nome. Até agora tendes pedido em meu nome, pedi, recebereis, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra, que será a oração de Jesus, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisa jejuar. Existe a falsa doutrina hoje, compartilhar as escrituras. Mas, principalmente na escolha de seus obreiros, no trabalho de missões, nas batalhas espirituais, nos confrontos bíblicos, exceto os que têm problemas de saúde. Exceção. Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Outra dica que a Bíblia jejuar, aprofundamos nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antigos. Nós podemos ver em Atos 9, versículo 9, que havia essa prática do jejum na igreja primitiva, ela sempre foi uma igreja de oração. E Paulo, ele teve 3 dias sem ver, condição depois que o Senhor cegou os seus olhos no caminho de Damasco. E ele ficou jejum esperando fazer. Conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Hábil ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer, Jesus, a igreja primitiva. E até a próxima aula, se